Júlio, você tem acompanhado desde o começo essa guerra. A gente passou. Você pode dividir em fases em relação à tática ou em relação à escalada? A gente tá Sim. na fase 3, fase 2. Como que você colocaria na parte tática e militar isso daí? Olha, o conflito que começou lá em fevereiro de 2022 era para ter sido um conflito curto, tá? Era para ter sido um conflito bastante regionalizado que restabelecesse de forma definitiva, né, a hegemonia russa em cima do território ucraniano, tá? Então, existiu uma previsão de se chegar a Kiev em até 3 dias, de se terminar tudo em cerca de uma semana, né? Em se fazer a demonstração de shock and awe, né? Que é choque e espanto, alguma coisa assim, a tradução em português. O shock and awe quer dizer assim, você ataca com uma quantidade de equipamento, com uma pujança, uma velocidade tão grande que você vai causar um choque moral na tropa inimiga, e essa tropa inimiga vai simplesmente depor armas diante do seu poderio, né, inexorável. Ô, Júlio, tem a ver com aquela tática alemã que era Blitz, como que chamava? A Blitzkrieg. É. É. Bom, a Blitzkrieg simplesmente ela prescreve o uso de tanques em massa para se romper formas de resistência inimiga, linhas de defesa inimiga, bloqueios inimigos no caminho para os seus objetivos, né? E dessa forma manter a retaguarda do inimigo em constante confusão. Então você consegue fazer avanços muito grandes, né, bastante profundos, se essa tática ela for bem aplicada, se ela puder ser bem aplicada. Eu colocaria assim que esses princípios de Blitzkrieg, claro que foram revisados e expandidos ao longo desses últimos 80 anos, mas a base deles continua sendo válida, né? Ninguém mais voltou a usar tanque como auxílio de infantaria, como acompanhamento de infantaria. Sempre o tanque está na frente. Claro que a infantaria tem que seguir próximo, daí os veículos blindados de transporte de tropa, mas o problema da ação russa na Ucrânia em fevereiro de 2022 foram, não, duas. Eu divido assim em duas grandes razões. A primeira delas, um planejamento que distorceu bastante os reportes de inteligência sobre possibilidades de resistência da Ucrânia. Realmente eles pensavam que seria um passeio no parquinho, né? Eles pensavam que seria o cakewalk, que no linguajar dos Estados Unidos dizem que é cakewalk, né? Você simplesmente entrar e tudo vai cair. Mais ou menos como foi com a Geórgia em 2008, né? Eles pensavam que talvez pudessem refazer aquilo. Ou mesmo talvez com a própria invasão da Crimeia em 2014, que deixou muito claro, assim, para o pessoal do Kremlin, né, que não haveria resistência séria. A Crimeia caiu quase que instantaneamente, se não instantaneamente, em 2014, e isso deixou uma impressão bastante errada do que poderia acontecer num outro cenário anos depois, né? Então, passa 2014 para 2022, a Ucrânia recebeu uma imensa ajuda ocidental, não só material, quanto também é, doutrinária, né? Muito treinamento que esses soldados receberam. Então, houve uma mudança muito grande de pensamento militar na cadeia de comando ucraniana. Tá? Aqueles oficiais todos que eram egressos ainda de escolas militares soviéticas, eles começaram a pensar de outra forma. Então, isso se demonstrou, né, seu peso em ouro nos dias que se seguiram à invasão ali. O segundo ponto, né? Porque primeiro ponto que eu vou resumir aqui para quem não entendeu certinho o que eu falei foi uma falha de inteligência, tá? Falha de inteligência nos mais altos níveis lá em Moscou, tá? Talvez intencionalmente, porque os mais próximos do Putin hoje podem ser pessoas que simplesmente não tenham coragem de dizer o que ele não quer ouvir, né? Ou pode ser simplesmente um erro de coleta e interpretação de inteligência. Mas vamos para o segundo ponto aqui. O segundo ponto foi a própria realidade da aplicação daquilo que é pensado no campo de batalha. O exército russo não dispõe de uma logística muito robusta para operações
muito longas, né, com uma linha de suprimentos muito longa. Inclusive, linhas de suprimento que não deviam ser assim tão longas se demonstraram bastante problemáticas já nos primeiros dias de invasão. O que que eu quero dizer por isso, gente? Estou traduzindo em português aqui agora. As vanguardas, os primeiros elementos dessas colunas blindadas, né, rapidamente começaram a ficar sem combustível, sem comida, sem material qualquer, e começaram a se arrastar, né? Isso não fosse o suficiente, os ucranianos estavam armados com o que existe de mais moderno do mundo em artilharia antitanque, tá? Que não é mais aquele canhão antitanque que a gente pode pensar, mas os mísseis, né, de ombro, né, os lançadores de granada propelida por foguete, RPG, lançados de ombro, né? Tem os Gustav, né? Acho que é King Gustav, suecos, tem os Javelin, que são norte-americanos, tem um inglês também, tem o próprio míssil antitanque ucraniano também, que, apesar de uma geração tecnológica abaixo dos ocidentais, também se provou muito útil, né? O Stugna P, lembrei do nome aqui agora. Então isso aí causou um desastre, causou uma hecatombe para as vanguardas blindadas russas naqueles primeiros dias e essencialmente paralisou o avanço deles. Existem vídeos, tá? Vídeos da ação desses sistemas antitanque contra tanques russos de uma única coluna, sendo destruído veículo atrás de veículo atrás de veículo. Então, é uma realidade inegável. O planejamento foi por água abaixo rapidamente, né? Depois desse primeiro período, dessa primeira fase aí, do qual o planejamento inicial foi frustrado, se tem que repensar a estratégia maior, né? Nossa nova fase, essa segunda fase, viu que, os planejadores em Moscou viram que a logística não suportava tantas frentes de ataque. Dessa maneira, eles evacuaram tanto a frente de Irpin, se não me engano, a frente de Kharkiv e também aquela frente que fica lá em cima, em Kiev, tá? Então, o, os ucranianos passaram, né, a enfrentar os russos somente ali na bacia do Donetsk mesmo, né? É, e foi muito mais concentrado. A gente viu isso em 2023, no verão de 2023, né, que foi muito mais concentrada a ação russa naquela área. E aí a gente teve a conquista, né, das cidades importantes lá, como do verão. Talvez o Marcílio consiga lembrar para mim o nome das Bakhmut. cidades aqui agora. Bakhmut? Não Bakhmut. Bakhmut demorou bastante para ser conquistada. Eu tô falando daquelas que caíram no verão de 2023. Ah, Não, no bom, verão de 2022, creio que foi. Mariupol, Zaporizhia, depois foi Zapari, pra não, Kherson. essas aí foram da ofensiva inicial. Mariupol foi da ofensiva inicial, Zapariz também. São aquelas lá no meio, tipo Liman, Irpin, não Irpin não, Liman, perto de Liman tinha uma outra, que é um nome Sloviansk, maior, Kramatorsk, Kramatorsk. Sloviansk. Eu tenho certeza que o pessoal do chat aí sabe exatamente a cidade que eu tô querendo mencionar aqui, mas eu não tô lembrado agora. Ela tem um nome parecido com o nome do Oblast, da região ali. O Léo daqui a pouco veio aí pra gente, se o pessoal Isso, tá mas falando. essa grande ofensiva russa de verão, ela foi resultado de um uso intenso de artilharia autopropulsada. O que que eu quero dizer por isso? Não é segredo para ninguém, não é segredo para quem estuda o progresso das Forças Armadas Soviéticas e também russas pós-Guerra Fria, que a artilharia é a grande rainha das armas para a Rússia, né? No imaginário da Rússia, a artilharia é a grande rainha das armas. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, você pode conferir naqueles vídeos, naquelas filmagens de propaganda que eram feitas, que o tiro, né, em grande escala de armas de artilharia sincronizadas ou em sequência era muito valorizado pelos cinegrafistas, né, e pelo governo soviético, e isso se reflete na grande
gigantesca quantidade de peças de artilharia que eles têm dentro do seu contingente, tá, militar. Inclusive, é o único quesito em que o exército russo sozinho consegue superar toda a OTAN junta, né? A OTAN junta inteira. Somando Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, todo mundo, ainda tem menos peça de artilharia do que a Rússia. A Rússia tem muita artilharia. E boa parte dessa artilharia russa hoje é artilharia autopropulsada, ou seja, ela é de fácil locomoção, rápida locomoção. É uma artilharia mais cara que a rebocada? É, mas também ela é muito mais versátil. Então, esses sistemas de artilharia simplesmente faziam o quê? Uma grande chuva de projéteis, né? Uma grande chuva de petardo de artilharia, fazendo com que as cidades virem grandes escombros, né? A céu aberto, e depois a infantaria avança em cima desses escombros. Isso acontece muito hoje por conta, basicamente, da anulação do poderio da cavalaria blindada, né? Que são os tanques. Os tanques caíram vítimas dos sistemas antitanque, da artilharia antitanque e depois dos drones. Anularam os tanques no campo de batalha. Basicamente, anularam os tanques. Tanto que você consegue perceber que o exército russo ainda detém uma vantagem numérica e uma vantagem potencial, né, também de calibre, de intensidade, bem maior do que o exército ucraniano, né? A quantidade de artilharia gasta por dia, dependendo da análise, varia de 6 para 10 vezes, de 6 a 10 vezes o que os ucranianos conseguem gastar, cara. Então, é muita artilharia. Por isso que você vê, né, Marcílio, essas cidades que você mencionou aí, tipo Kramatorsk, tipo Sloviansk, Mariupol, tipo a pior delas, que você mencionou primeiro, Bakhmut. Bakhmut. Bakhmut virou o quê, cara? Se o Lenny conseguir aí a foto de Bakhmut, mostra pro pessoal aí o que é que virou. Não virou Escombro. nada. Quer dizer, a conquista da cidade, ela tem que se transformar numa aniquilação da cidade. Não é isso? Então, hoje, a gente vê que o exército russo, ele avança gradualmente, né, constantemente, mas são avanços pormenorizados. Não existe um grande rompimento que leve a uma quebra geral das linhas ucranianas, que gere confusão na retaguarda, que vai levar a uma quebra do dispositivo ucraniano inteiro. Então, não existe isso. A gente está vendo o quê? Um cenário Primeira Guerra Mundial de novo. Se ocupa a trincheira, os caras têm uma segunda trincheira. Se ocupa a segunda trincheira, os caras têm uma terceira trincheira. E aí morre gente, morre gente, morre gente, e, na verdade, a frente de batalha não anda muito. Então, se você consegue pegar a frente de batalha do verão de 2022, né, vamos dizer assim, que foi quando, depois que o exército russo avançou naqueles primeiros dias e depois teve que parar por conta da falta de suprimentos, né, por conta da desorganização das vanguardas. Pega o ponto onde estava, vai no Google Earth lá, faz uma linha com uma régua e você vai ver quantos quilômetros foram. Quer dizer, são 2 anos de combate que não somaram uma quantidade muito grande de território, não. Quer dizer, não é um conflito que está sendo resolvido por blitzkrieg, não é um conflito que está sendo resolvido por ações definitivas. Até o momento, você tem um impasse tecnológico, né? De novo, igual 1914, é um impasse tecnológico no qual, né, as novas tecnologias, os novos atores no campo de batalha, o que que eu estou querendo dizer por isso? Os drones, os sistemas antitanque, toda a eletrônica que está sendo usada, né, superou os meios de combate existentes, superou aquilo que os pensadores nas academias militares entendem por fazer guerra. Então hoje está todo mundo repensando, cara. Tá todo mundo repensando o que vai ser a guerra daqui para frente. O pessoal fala também na guerra total, né? Tá de informação contra informação, fake Justamente. news. A guerra Guerra híbrida. É a guerra guerra híbrida. híbrida, né? Ou a guerra em. A gente fala de 5 camadas, mas existe uma camada transversal, né? A camada transversal é aquela que corta as 5. As 5 é terra, água, ar, espaço, ciberespaço. 5 Nossa. camadas, como se fosse um bolo, né? Bolo. Mas tem uma que corta todas elas transversalmente, assim, que chama informação.
né? A informação é essa guerra que você está falando aí que é de hein? Importância suprema, tá? É, Importância suprema eu para a condução tive, do conflito. eu Né? tive Porque, na. Ô, Júlio, eu tive na Polônia ano passado, talvez? Foi isso, Lene? Ano passado ou retrasado? Ano passado, e o governo da Polônia tinha um trabalho enorme de combater a desinformação, porque informação. os russos estavam fazendo sites iguaizinhos aos de verdade, com informações falsas, estavam despejando folhetos nas fronteiras, em alguns lugares, com informação falsa também. Então, os caras têm um trabalho também para desmentir algumas coisas. Sim, a guerra de informação é uma guerra que é considerada fundamental, muito importante é, pela Rússia e era pela União Soviética, porque a guerra da União Soviética, né, sempre foi uma guerra existencial e uma guerra ideológica. O Ocidente não comungaria nunca com a União Soviética por uma questão ideológica. O sistema deles é ideologicamente contrário ao nosso sistema. Então era isso que era pensado. Então você tem que ter um sistema de inteligência muito, muito, muito robusto, muito hipertrofiado, justamente para poder entrar, né, conseguir penetrar nessas instâncias todas, grupos, associações de pessoas, grupos votantes, eleitores de diversos países, porque, né, sendo os países ocidentais majoritariamente democracias eletivas, né, então você tem uma circulação ali de líderes por eleição muito grande. E o humor político do país muda conforme os representantes eleitos. Então, se mira muito nessas camadas de eleitores, né? As camadas individuais ali que eles vão separando para poder entender o comportamento e a possibilidade de mudança de ponto de vista dessas pessoas. Então, cara, tem muita coisa sendo feita, como eu sempre comento, né? Tem muita coisa sendo feita que nós só vamos saber daqui a anos ou décadas que estão sendo feitas neste momento, enquanto a gente está gravando isso aqui, né? Enquanto a gente está falando justamente isso aqui. Então, nós não detemos o conhecimento de todos os fatos, longe disso. E, assim, eu sempre digo que para entender melhor o que pode acontecer, o que está acontecendo, você tem que entender o que aconteceu no passado. A análise que eu posso fazer, né, é baseada no histórico desses países, no histórico das relações entre esses países, e a gente pode, né, claro, Marcílio, pode me interromper a qualquer momento aqui, o que você quiser falar, tá? Sem problema, já tem muito tempo que eu tô falando aqui, então Eu vou passar a bola para o Marcílio e fica